Olá, meu nome é Fernanda Azevedo. Eu sou nutricionista, especialista no atendimento para pessoas autistas e pessoas neurodivergentes. Já trabalho há mais de 10 anos com a parte de nutrição no autismo e hoje eu venho aqui compartilhar com vocês, aqui no YouTube, uma série de vídeos que chamam Descomplicando a Alimentação no Autismo. Nós sabemos que um dos maiores desafios neste tema é a seletividade alimentar. Então, eu criei essa série de aulas para que vocês, pais, mães, pessoas que cuidam de pessoas autistas, sejam elas crianças, adolescentes, ou mesmo adultos autistas, né? Para que vocês possam aprender um pouco mais sobre a questão da alimentação, que é tão importante neste contexto. Se você está assistindo essa aula aqui pelo YouTube, aproveita para se inscrever neste canal, né? Curtir, compartilhar, porque aqui a gente vai ter essa oportunidade de acolhimento e de atenção nutricional. Essas aulas fazem parte de um programa nutricional, que eu vou deixar o link aqui na descrição para quem quiser fazer parte deste programa de acompanhamento e investigação dos sinais e sintomas no autismo. Então, vamos lá para o início da nossa aula. Inicialmente, eu vou falar aqui, né, sobre o que é essa seletividade alimentar. Por que ela acontece, né, nesse contexto da criança, onde é importante nós podermos, né, diferenciar o que é a seletividade alimentar do autismo, da seletividade alimentar de uma criança típica. É muito comum as crianças da faixa de 2 anos e meio, ela vinha comendo todo tipo de alimento e a partir dessa idade ela começa a selecionar os alimentos. Então, o importante aqui é você saber quando essa seletividade é considerada parte do neurodesenvolvimento, parte do crescimento mesmo dessa criança, onde ela vai optar por alimentos de acordo com a sua textura ou de acordo com o seu sabor, né? A gente começa a ter uma percepção melhor sensorial e aí isso faz parte do desenvolvimento normal, né? Dentro do esperado para a idade da criança. Um ponto importante também que eu vejo muito no consultório os pais não saberem lidar, além das texturas, né, e dos formatos e das cores dos alimentos, mas um ponto importante na criança típica, não autista, é que também ela reduz a quantidade de alimento. Os adultos costumam colocar muita comida no prato dessa criança. Então, às vezes, um pouco dessa recusa, dessa seletividade, vem por essa quantidade, porque o estômago da criança é menor, né, do que o nosso estômago, e também porque ela não tem essa demanda tão alta de crescimento quanto nos primeiros anos de vida. Vocês observam que no primeiro ano de vida, um bebê, ele dobra de tamanho. Então, realmente, a demanda ali dos nutrientes é maior. E quando nós viemos para a parte de seletividade alimentar no TEA? No TEA vai envolver várias questões. Um dos grandes problemas, né, que nós encontramos na pessoa autista é a questão sensorial. Então, o sensorial vai envolver tudo, o cheiro do alimento, a textura do alimento, é um alimento macio, é um alimento crocante, né? O que esse alimento está me informando? E aqui também, a ideia é saber fazer o diferencial se isso também é parte de comportamento psicológico. E aí já entrarão outras questões, como rigidez comportamental, né? Aquela criança que só come com uma determinada pessoa, ou ela só come uma determinada marca de alimento. Então, todos esses pontos, eles são muito importantes e é onde a gente acerta nos tratamentos. Porque não adianta eu fazer sempre uma
eu fazer uma terapia alimentar, por exemplo, se eu não consigo entender qual que é o universo que essa criança está vivendo ali, né? Então, hoje a gente vai aprender esse conceito da seletividade, as diferenças entre essa seletividade comum e a seletividade do TEA, e os sinais de alerta, que é quando eu devo me preocupar com essa minha criança. Será que ela está bem alimentada? Será que essa criança está necessitando de nutrientes, né? Para poder a gente saber mesmo conduzir este tratamento. Então, no TEA, uma questão também que é bem diferente da seletividade alimentar da criança típica é que, às vezes, ela vai ter o quê? Um padrão de cor de alimento. Então, eu tenho criança ali que só come alimentos clarinhos, alimentos amarelos, alimentos brancos, né? Ela vai ter recusas nessas texturas específicas, então, só come o crocante, só come preenchendo toda a boca, aquela criança que coloca tudo na boca de uma vez, a gente vê uma busca sensorial que é como, porque ela tem uma hipossensibilidade, ela precisa entender esse alimento dentro da boca dela, preenchendo tudo. E muitas vezes isso passa como uma criança até mal educada, né? Que os pais falam, não coloca tudo na boca de uma vez, você tem que ir por pedaços. E também as questões de cheiro, que eu sempre falo com as mães, né? Dou o exemplo, eu falo assim, a sua criança é aquela que coloca tudo antes de comer, ela cheira esse alimento, ela põe tudo antes, né, de colocar na boca, ela olha muito para esse alimento. Então, todas essas intervenções nós teremos aqui no TEA. E os sinais de alerta, então, quais seriam esses sinais que são importantes de observar? Primeira coisa, né? A gente tem aí essa fase normal da criança, então, entre 2 anos e meio a 5 anos, ela tem esse conhecimento aí dos alimentos, né? Se ela for uma criança que aceita alimentos com as novas exposições repetidas, sem ser uma criança que vai ficar muito irritada, né, com essa parte. Então, a gente tem que entender isso também. E se ela tem, se essa seletividade dela é muito fortemente ligada às questões sensoriais e da rotina, do tipo, exemplo, eu saio com essa minha criança, ela tem problema para comer. Aí, quando viaja, ela não come nada. Eu preciso carregar todos os alimentos da marca específica só que ela aceita. E quais seriam aí os 3 pilares da nossa seletividade, então? A gente tem a seletividade alimentar no TEA, que é a comum, né? E essa que eu já falei aí das crianças do espectro autista, que vão estar relacionadas com essas outras questões sensoriais. Quando a gente fala em impactos na saúde também, a gente tem que pensar nos fatores nutricionais. Se uma coisa muito importante é essa criança fazer um exame de sangue, para a gente ver o quê? Se ela tem anemia, né? A maioria das crianças autistas que eu vejo em consultório tem anemia, e até crianças não autistas hoje a gente vê, porque já até mudou a Sociedade, né, Brasileira de Pediatria já até mudou o tempo que essa criança precisa ser suplementada até para crianças típicas. Se ela tem vitamina D baixa, né, é uma criança que tem uma imunidade piorada, é uma criança que precisa muito ela toma muito antibiótico durante essa primeira infância. Então, isto também vai interferir nessa seletividade dela. A gente sabe que zinco é um mineral que ele baixo, ele também traz para a gente uma pouca sensação de sabor, de palatabilidade, então é importante. Vitamina A, também no autista, né? É a vitamina que repara aí
essa camada intestinal dessa criança. Então, se é uma criança muito alérgica, ela vai ter uma vitamina A mais baixa, ela vai ter menos proteção intestinal, que é o que é muito comum, né? E a própria má absorção também de nutrientes, que é comum no autismo. Então, por isso, a nutrição é a base de tudo. A gente investiga primeiro os porquês dessa seletividade alimentar, e aí a gente vai cuidar, repondo os nutrientes até a nossa criança, né, passar pelos processos terapêuticos, que são as terapias associadas, né, psicologia, fonoaudiologia, terapia ABA, né, terapia alimentar, para que ela consiga, de fato, se relacionar bem com os alimentos. Algumas crianças apresentam também baixo peso. Outro nutriente muito importante é o cálcio, porque essa criança está em fase de crescimento, e algumas crianças apresentam a constipação intestinal, porque ela não consome fibra dentro desse restrito número de alimentos que ela aceita. Então, é aí que o TEA vai afetar demais a alimentação, né, da criança. As dificuldades na aceitação dos alimentos, né, devido à hiper ou hipossensibilidade oral, que é o que eu falo. O seu filho, ele costuma mastigar a escova de dente quando está escovando os dentes. Esta criança coloca um monte de bolacha de uma vez, né, uma bolacha grande na boca. Esta criança precisa muito do alimento crocante, que aí é aquele alimento que ela vai ouvir, né, enquanto ela está comendo, né? Então, esses alimentos que a parte alimentar, ela atinge todas as áreas sensoriais, se a gente for, né, olhar aqui o cheiro, o sabor, a textura e a cor. E isso vai trazer o quê? Uma recusa alimentar, que é o que preocupa demais os pais. A primeira coisa é você fazer um exame de sangue, investigar quais os nutrientes a minha criança não absorve ou não consome para repor, né? Trabalhar essas dificuldades aí com as texturas, que entra além do nutricionista, o fonoaudiólogo, o terapeuta ocupacional, e trabalhar a resistência ao novo, que quem entra no trabalho são os psicólogos. Aqui os impactos da saúde, né, que foi o que eu já comentei, das deficiências nutricionais. Por prática de consultório, eu tenho, assim, muitos exames que vêm com essas questões aí, dessas deficiências presentes, e às vezes isso não é investigado. Tem crianças que têm eosinofilia também, que é uma alergia alimentar que vai fazer com que essa deglutição, engolir o alimento, para ela é dolorido, é ruim. Então, isso também vai fazer com que ela fique seletiva. E aí, quando eu preciso, de fato, procurar uma ajuda especializada. A ideia dessas aulas é trazer sempre essa informação para os pais e para os cuidadores das crianças ou dos adolescentes ou do adulto autista, pois todos eles vão ter essas deficiências. No caso de criança que come menos de 20 alimentos, então, né, fazer um bom recordatório dos alimentos que a sua criança come é importante, porque aí você vai quantificar e também você vai entender de textura, de preferência, de cores. A dificuldade em aceitar novas texturas, se tem mais de 6 meses ali que aquela criança mudou o padrão dela alimentar, o atraso no ganho de peso ou no crescimento, isso é muito importante, mas é pouco comum. Na minha prática clínica, as crianças crescem mesmo comendo poucos alimentos. Por quê? Por que isso acontece? Porque, às vezes, essa criança usa um leite fortificado, então ela está indiretamente recebendo esses nutrientes via suplementação. Comportamentos de ansiedade extrema nas refeições, este é um ponto também muito importante, que capaz
que não sabem lidar com essa criança neste momento, né? A própria rotina do dia a dia, os tempos, precisa comer rápido para ir para a escola, para ir para as terapias, e aí dificulta também esse manejo com essa criança. Então, a gente sempre vai procurar ajuda especializada nestes momentos. E na próxima aula, nós iremos falar sobre as principais causas da seletividade, incluindo mais questões sensoriais, comportamentais, emocionais, trazendo exemplos práticos. E se você gostou, deixe aqui o seu like, se inscreva aqui no canal, compartilhe com outras mães que precisam dessas informações. É muito importante. Eu sei, eu ouço várias vezes em consulta, né, a preocupação dessas mães, não só mães autistas, né, mas mães de pessoas típicas também. E na descrição desse vídeo eu vou deixar alguns links para materiais gratuitos e sugestões de alguns produtos que possam te ajudar nessa jornada da alimentação, que é muito importante. Como eu disse, é a base de tudo. E se você gostou deste conteúdo, eu já deixo aqui o meu agradecimento para você que ficou até aqui. E precisando de mais informações, toda semana eu vou disponibilizar os vídeos da série Descomplicando a Alimentação no Autismo. Até a próxima!